E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de desenho técnico. Então, essa é a nossa terceira aula de desenho técnico. Quem ainda não assistiu às outras aulas, eu convido que assista. Convido também que você se inscreva aqui no canal da Mecânica e deixe o seu joinha se você gostar desse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa terceira aula de desenho técnico, tá bom? Eu sou o Renato e espero que vocês possam compreender esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, é importante a gente lembrar que, por enquanto, a gente está trabalhando com projeções ortogonais, tá? A origem da projeção ortogonal foi idealizada por Gaspar Monge ainda no século XVIII. Então, ele criou um sistema de representação via a geometria descritiva, na qual eu passo um plano tridimensional para um plano bidimensional, né? Essa é a ideia, então, eu pegar uma representação em tridimensional e passar isso por uma representação bidimensional, né? E a ideia da geometria descritiva parte do princípio que eu teria até 4 possibilidades de representações, o que a gente chama de 4 diedros diferentes, que seriam o primeiro, o segundo, terceiro e quarto diedro, tá? Num sentido anti-horário de representação, considerando aí como uma esfera, né, um modo de representação, tá? Bom, em outras palavras, qual que seria a ideia então, né? Então, se eu tivesse 4 planos de representação, um círculo ou uma esfera, pensando em tridimensional, como é que ficaria essas possibilidades de representações, né? Então, seria mais ou menos a seguinte ideia. Eu tenho aqui, né, um ponto, tá? Esse ponto é o que eu vou representar nos planos, em cada um dos quadrantes, ou em cada um dos diedros, tá bom? Então, no primeiro diedro, eu tenho representação no plano vertical, horizontal, a mesma coisa para os outros planos, tá? Bom, e o que acontece? Gaspar Monge precisou estabelecer um critério tanto, né, da ordem dos diedros, como também da ordem dos rebatimentos dessa vista, né? Porque eu não consigo representar isso aqui do jeito que está, eu preciso abrir essa vista, né? Abrir esses dois planos para representação. Então, vamos ver como que ficaria essa representação desse ponto em cada um desses diedros, tá? O primeiro diedro, que já é o que a gente está usando, e aí cabe destacar aqui que é o mais usado no mundo, né? Com exceção os países aí de língua inglesa, eu tenho a seguinte ideia, né? Então, o rebatimento, como que vai acontecer? Eu tenho a representação do plano desse ponto no plano vertical, no plano horizontal, seguindo a ideia do rebatimento no sentido horário, eu abro isso, eu fico então com o plano vertical, plano horizontal. Em outras palavras, que a gente lá estabeleceu como vista frontal, vista superior, né? Mesma ideia, tá bom? Aí vamos para o segundo diedro. Melhor ainda, vamos seguir aqui a ordem, né, do sentido horário, tá? Então vamos lá para o quarto diedro. Mesma ideia, tem um ponto de representação no plano vertical e horizontal, só que tem um problema, como eu estabeleci o critério do rebatimento sendo no sentido horário, os meus planos sobrepõem um ao outro, tá? Então, essa é a ideia da épora, né, da representação desse sistema de tombamento, tá? Então, veja, o plano vertical sobrepõe o plano horizontal. Tudo bem? Por quê? Novamente, porque eu estou seguindo aí um critério de rebatimento no sentido horário, tá? Aqui no sentido horário eu abro o plano, aqui eu estou fechando esse plano, tá? O plano vertical. No terceiro, ainda seguindo a ideia, aí sim eu consigo novamente ter uma visualização. Porém, ela é o contrário, ela é invertida com relação ao primeiro diedro. Meu plano horizontal está em cima e meu plano vertical está embaixo, tá? E no segundo diedro, a gente tem então novamente, né, seguindo o sentido de rebatimento, uma sobreposição dos planos, vertical, plano horizontal. Então, o que dá para a gente já pensar aqui, pessoal, rapidamente, né, que a gente tem um problema de representação com os planos do segundo e terceiro diedro. Por quê? Porque eu estou sobrepondo duas imagens. Né? Então, é como se eu colocasse a vista superior sobre a vista frontal e vice-versa. Tá? Então, por esse motivo, a gente não vai usar esses planos. Então, o segundo diedro e o quarto diedro, ele não é usado em nenhum lugar. Tá bom? E sobra para a gente a forma de representação pelo primeiro,
e pelo terceiro diedro, tá? Com uma diferença significativa que a posição dessas vistas ela é diferente, tá? A gente vai discutir isso nessa aula, tudo bem? Então, a gente tem a possibilidade de representação de um desenho no terceiro e no primeiro diedro. Bom, então, a gente já viu que eu vou poder representar esses desenhos pelo primeiro e terceiro diedro, tá? Então, existem dois sistemas básicos de projeção ortogonal, o sistema pelo primeiro e o sistema pelo terceiro diedro. Eu vou destacar aqui primeiro o que a gente já está vendo, que é o primeiro diedro, tá? Então, como é que é a ideia no primeiro diedro, né? A gente está vendo as três vistas, mas se eu imaginar que eu estou representando essa peça dentro de um cubo, eu teria até 6 vistas possíveis de representação, tá bom? Então, vamos lá. Então, veja, a vista frontal está aqui. Então, se eu pegar e girar essa peça desse lado, né, e pôr para o lado direito, o que vai acontecer? Eu estou representando o lado esquerdo da minha peça do lado direito, tá? Se eu continuar e dar um outro giro na minha peça, né, eu tenho a vista inferior, né, a vista de trás do meu objeto, as costas do meu objeto, né? Se eu pegar pelo outro lado, o meu lado direito, que está aqui, né, eu vou representar ele do lado esquerdo, tá? O que está em cima, eu viro a peça e represento embaixo, e o que está embaixo da peça, eu viro a peça e represento em cima. Então, esse é o método que a gente já está trabalhando, que é o primeiro diedro. Na grande maioria das vezes, pessoal, as três vistas que a gente já desenha, ela resolve os problemas, tá? Se porventura esse desenho tiver muito detalhes, aí a gente pode usar uma vista extra, alguma dessas aqui, né? A4, A5 ou A6, como uma vista auxiliar de representação, tá? Então, eu só estou mostrando para vocês que existe a possibilidade de representação de 6 vistas diferentes, né? E isso é importante para que a gente saiba que se aparecer algum desenho muito difícil de representar com apenas 3 vistas, eu posso utilizar de um recurso de incluir uma vista a mais, tá bom? Bom, então as vistas têm nome, né? Vista de frente, elevação, vista superior, vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista inferior e vista posterior, tá? São o nome dessas 6 vistas aqui, mas acho que dá para entender, né? Superior embaixo, a vista inferior em cima, a lateral direita do lado esquerdo, a lateral esquerda do lado direito e a vista posterior, a vista lá de trás, né, as costas, sendo representado lá no finalzinho da vista número 6, tá bom? Bom, então esse sistema de rebatimento, ele nunca muda, ele é normalizado, então sempre a gente vai seguir esse mesmo critério de representação, tá? As 6 vistas não vai mudar. Qualquer objeto que eu colocar dentro desse cubo, dessas 6 vistas, né, ele não vai mudar a forma de representação. Tá bom? Perceba que tem uma linha tracejada aqui, né, 2, que eu até esqueci de comentar, porque eu estou olhando o objeto por aqui, aí eu tenho esse detalhe, então eu represento linha tracejada, e a mesma coisa na vista inferior. Estou olhando o objeto por baixo, eu tenho aqui esse degrau, esse rebaixo, que eu também não consigo enxergar, né? Bom, então vamos lá continuando. O que é importante, né? No próximo vídeo, que eu vou gravar um exemplo de uma peça desenhada pelo terceiro diedro, eu vou fazer esse exercício com vocês de tombamento da peça, para a gente pensar aqui junto, tá? Mas eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo esse slide, que ele é bastante importante para entender os critérios, tá bom? Então acompanha comigo. Se eu adoto como vista frontal essa daqui, deixa eu mudar aqui meu ponteiro. Então, se eu seleciono como vista frontal essa que eu estou mostrando para vocês, como é que fica a representação das vistas? Se eu tivesse o objeto na mão, né, como é que eu ia representá-lo? Tá? Então, eu vou representá-lo da seguinte forma. Eu tenho ele, né, aqui, vista frontal. A minha lateral direita, eu giro o objeto e projeto do lado esquerdo. E se eu quiser projetar as costas do meu objeto que está aqui, eu viro novamente esse lado e desenho as costas. Tá bom? Vamos voltar tudo.
Agora a vista superior. Se eu quero representar a vista superior, eu vou representar embaixo. Então eu giro o objeto para representar embaixo. Tá? E se eu quero representar as costas do objeto, melhor ainda, a parte inferior do objeto, eu viro ele e represento em cima. Tá bom? E, por fim, se eu quero representar a lateral direita, eu giro ele e vou representar do meu lado direito. Então, lado esquerdo do lado direito, tá? Então, se esse aqui fosse meu objeto, né? Não sei se vai dar para a gente fazer o teste aqui, mas acho que sim. Se esse aqui é a minha vista frontal, como é que a gente vai fazer? O que está aqui, né? Eu vou girar e vou representar para cá. Tá bom? Então, não sei se vocês estão enxergando aí, mas creio que sim. Então, o que está aqui, né? Vista frontal. Então, o que está desse lado, eu vou representar para cá. Tá? O que está em cima, eu represento embaixo. Então, é esse movimento que eu faço. Né? O que está em cima, eu represento embaixo. Tá? O que está embaixo, eu vou representar em cima. Né? E, por fim, o que está nas costas, o que vocês não estão enxergando aí, eu vou ter que dar 2 giros, que é o giro que a gente já viu. Né? Então, o giro do lado direito para o lado esquerdo, né? Mais um giro para mostrar as costas do objeto, se for o caso. Tá bom? Raríssimas vezes a gente vai precisar usar as 6 vistas. Tudo bem, pessoal? Né? Deixa eu ver se eu tenho algum outro objeto aqui para ficar um pouco mais fácil essa ideia de representação. Tá? Tem uma caixinha aqui, eu acho que resolve para nós. Ó. Então, novamente, tá? Frontal, desse lado para cá, né? Lado direito representando do lado esquerdo. Lado esquerdo representa do lado direito. Em cima representa embaixo. E embaixo representa em cima. Isso é o que vocês já estão fazendo. Não sei se alguém já percebeu isso, né? Intuitivamente é isso que vocês já estão fazendo, tá bom? O que muda só é que agora a gente tem aí as 6 possibilidades de representação, ainda que a gente vai sempre adotar como critério utilizar o menor número de vistas, tá bom? Então, as 6 vistas estão aqui, né, que eu já tinha mostrado no outro. Tá? Perceba o seguinte, né, e aí é interessante a gente parar um pouco aqui. Tá? Quais dessas vistas, né, seriam mais importantes? Então, veja, as vistas sempre mais importantes são aquelas que têm mais detalhes e aquelas que vão representar o menor número possível de tracejadas, de linha tracejada. Por aí já dá para a gente perceber que essas 3 vistas que a gente já usa, que é a vista frontal, lateral esquerda e a superior, ela nos resolve, né, um problema. Então, por que a gente escolhe sempre essas 3 vistas? Porque na grande maioria das vezes, ela já nos serve. Tá? Perceba que eu tenho linha tracejada aqui, que não é interessante. E a vista posterior, a vista de trás da minha peça, né, ela é só um espelhamento da minha vista frontal. Tá? Todas essas vistas, elas seguem aquele critério que vocês já aprenderam em desenho, que é seguir a mesma orientação, seguir o esquadrejamento, né? Então, ela segue esse critério. Então, ela está sobreposta, né? Na verdade, está alinhada aí, né? Sobre as linhas de projeções, tá bom? Então, veja, há todo um critério de representação. Essas vistas, elas não estão tortas, né? Elas não estão desalinhadas ao desenho frontal, à vista principal aqui, tá? Ela segue a mesma orientação. É o que a gente já faz quando a gente faz o esquadrejamento do desenho para seguir, para deixar as vistas ordenadas, os detalhes ordenados, alinhados, tá bom? E aí, aqui eu tenho outro exemplo, né? Vamos ver essa peça com um pouco mais de calma. Então, eu estou visualizando a vista frontal por aqui, né? Frontal está aqui. Está aqui minha vista frontal. E aí acompanhem comigo o raciocínio, tá, pessoal? Então, se a vista frontal está aqui, eu vou representar a minha vista lateral esquerda do lado direito. Está lá, ó. Então, acompanhe. Eu tenho esse detalhe e esse pequenininho. Está aqui. Esse detalhe e esse detalhe, né? Depois, da lateral esquerda, eu tenho esses 2 quadradinhos que eu estou enxergando. Esse eu não estou vendo, né? Se eu estou olhando para cá, certo? E estou vendo esse outro detalhe. Isso que está de frente com o visualizador, né? Então, está lá também. Esse cara, esses 2 pequenininhos estão aqui. Esse e esse. Na vista superior, eu estou vendo esse quadrado e esse L aqui, né? Vamos chamar assim. Aqui também, um quadrado e o L. Tá? Olhando por baixo, eu também vou ver um quadrado e um L. Porém,
como eu não estou enxergando isso, imagine que você está olhando aqui por baixo, né? O objeto por baixo. Você não está vendo que ele tem esse rasgo, então eu represento como linha tracejada, tá? Se eu olhar para cá o objeto, ó, nesse sentido que eu estou mostrando, eu também não vou conseguir ver esse detalhe. Então eu represento como duas linhas tracejadas. E as costas do objeto, olhando por trás, eu também não vou ver, né, esse detalhe que está aqui no canto, linha tracejada. Tá bom? Por aí já dá para a gente perceber que a importância das três vistas que a gente já desenha, frontal, a lateral esquerda e a vista superior. Tá? Importantíssimo a gente perceber por que a gente usa, na grande maioria das vezes, essas três vistas. Porque elas inibem, evitam essa representação de linhas tracejadas. Tá bom? Então vamos lá. Então, dificilmente será necessário fazer as 6 vistas para representar qualquer objeto. Porém, quaisquer que sejam as vistas utilizadas, suas posições relativas têm que obedecer esses critérios que a gente já viu. Tá? Na representação pelo primeiro diedro, o conjunto formado pela vista frontal, superior e uma vista lateral é suficiente para representar com perfeição o objeto desenhado. Isso é a verdade para a grande maioria dos desenhos. Assim, particularmente, eu não lembro nenhum desenho que a gente vai fazer aqui que vai precisar aí de uma representação de uma quarta vista. Tá? Não me lembro. Se aparecer, a gente vai discutir, mas não me lembro de ter esse desenho. Tá? Mas ainda assim, é importante a gente entender esse critério. Tá? E aí eu volto aqui o seguinte. Essa aqui é a minha, escolhi como vista frontal. Tá, mas se eu escolher essa como vista frontal, eu posso? Posso. Desde que eu siga o critério de rebatimento. Ou seja, se isso aqui é a minha vista frontal, né? Então a minha vista lateral direita está aqui, eu vou representar para lá. Tá? A minha vista lateral esquerda está aqui, vou representar aqui. A minha vista superior está aqui, então vou representar embaixo. A minha vista inferior está aqui. Então veja, não importa muito qual vista eu adotar como frontal, desde que eu siga o sistema de rebatimento. Tá? Claro que eu estou fazendo aqui uma analogia, sempre é importante seguir o critério de vista frontal, aquela que tem maior número de detalhes, né? Que tem os detalhes mais ricos. Tá? Bom, então o primeiro diedro, ele é mais difundido, o uso da lateral esquerda. Então é o que vocês já estão desenhando, né? Que vocês já acostumaram a desenhar. Então, eu vou usar a vista frontal, a vista superior e a lateral esquerda. Isso aqui é o que é amplamente utilizado, tá bom? Mas vocês, como técnicos, né, alguns aí, até engenheiros num futuro não tão longe assim, né, é importante saber que, que também é possível utilizar outras vistas, desde que eu use o critério de representação, tá? Em alguns casos, com o auxílio de símbolos convencionais, é possível definir a forma de uma peça desenhada com uma única vista. Não importa o número de vistas utilizados, o que importa é que o desenho fique claro e objetivo. O desenho de qualquer peça, em hipótese alguma, pode dar margem à dupla interpretação. Então, veja, isso aqui é importante, tá? A gente ainda não viu esses símbolos de desenho, são tópicos das próximas aulas, mas eu vou dar um exemplo simples aqui. Imagine que eu estou fazendo uma chapa, né? Deixa eu voltar aqui e pegar aquele... Espero que vocês estejam enxergando aí. Imagine que eu estou representando aqui, né, esse objeto. Né? É um objeto retangular, né? Uma chapa. Eu preciso fazer as 3 vistas da chapa? Não. Eu posso só colocar uma vista e eu coloco lá, escrevo, espessura de 10 milímetros. Pronto, resolve todo o problema. Não preciso desenhar essa vista, nem tanto a superior. Tá? Então, às vezes uma vista já resolve, às vezes 2 já resolve. Tá? E aí, conforme for aparecendo aqui os casos, os exercícios, eu vou discutir com vocês, tá bom? Bom, então vamos para esses exemplos. Olha, vamos lá. Temos aqui 2 exemplos de peças para a gente ver aqui a utilização desse critério do primeiro diedro 6 vistas, tá? Bom, então acompanha comigo aí, pessoal. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessas vistas. Então,
então vamos lá, pessoal. Então vamos fazer aqui o nosso desenho, né, a representação desse desenho comigo, tá? Primeiro, então, vista frontal no sentido da seta. O que a gente está vendo? Esse L, né? Deixa eu pegar aqui o outro ponteiro que é mais fácil de ver. Então, estou vendo esse L, está aqui, ó, bonitinho, né? E estou vendo o fundo lá, esse cantinho, que também está aqui, tá? Perceba que eu não estou vendo nem essa, não estou vendo essa parte, nem essa, né? Não dá para ver isso, tá? Sempre eu tenho que ver que está aí perpendicular à minha visualização, né? Que está na posição contrária, ou na posição vertical à minha visualização, que é esses pontos aqui, tá bom? Então, vamos ver agora como é que fica a vista superior. Veja esse canto que está aqui, os dois cantinhos e essa parte está lá, tá? E vejo na lateral esquerda esse Lzinho pequeno que está aqui, esse cantinho em cima que está aqui na ponta, e esse detalhe aqui, né, que está aqui, tá? E aí, as outras três vistas, olha quanta linha tracejada aparece, né? Então, vamos ver como é que fica? O que eu estou vendo aqui, ó, na vista lateral direita? Estou vendo por aqui esse desenho. Olha que coisa, tá? Então, o que eu vou ver? Eu vou ver esse L? Vou. Olha o L aqui, né? Só que tudo que está por trás aqui eu não estou vendo e virou linha tracejada. Esse cantinho eu não estou vendo, virou tracejada, tá? Vamos pegar a vista agora aqui embaixo, a inferior, que está projetada aqui em cima, né? Pelo critério do primeiro diedro. Olha lá, mesma ideia. Eu vejo um retângulo e o resto é tudo linha tracejada, concorda? Então, se eu estiver olhando aqui, imagina que eu estou olhando por baixo aqui esse desenho, eu só vou ver um retângulo, o resto é tudo linha tracejada, tá? E por fim, a vista aqui posterior, né, olhando por trás aqui, ó, o meu desenho, o que eu vou ver? Eu vou ver essa escadinha? Vou, tá lá a escadinha, né? E aí eu tenho uma linha tracejada aqui, que é por trás, né, tá, desse detalhe. Então, veja, por eliminação aqui, a gente já sabe esse critério, evitar a linha tracejada, essas três vistas, elas não são úteis para a representação do desenho. Então, a gente não escolhe elas, e sim a vista frontal, lateral esquerda e superior, que é as vistas que a gente está usando, né? Que a gente já está desenhando, tá bom? Então, só estou mostrando para vocês aqui a importância da escolha correta da vista frontal. Tá? Se eu escolher outra vista como frontal, talvez daí alguma outra dessas pudesse ser melhor, mas não é esse caso. Tá? Daí eu tenho também então, olha que interessante aqui. Às vezes, né, duas vistas escolhidas pode ser que não represente o objeto. Olha que coisa interessante, né? Então, veja, eu tenho essa representação aqui, ó. Né, essa representação aqui, ela pode ser de qualquer um desses objetos. Vejam, pausem o vídeo, eu vou passar aqui para a gente ganhar tempo, mas pausa o vídeo e verifica se essas duas representações da vista frontal e da lateral esquerda não poderia ser qualquer uma dessas vistas, qualquer uma dessas peças. Né? Olha a importância da terceira vista para a gente desvendar aqui, né, qual é mesmo a geometria desse objeto. Tá? Então, interessantíssimo também a gente perceber que, às vezes, o uso da terceira vista é essencial para a interpretação, para a gente conseguir entender o desenho. Tá bom? Bom, e aí a gente entra na projeção pelo terceiro diedro. Tá? Então, qualquer coisa que eu desenhe pelo primeiro diedro, obviamente, eu consigo desenhar pelo terceiro diedro. E a gente vai fazer um exercício assim, comparativo entre o primeiro e o terceiro diedro. Tá? Para a gente tentar observar o que mudou, né? O que está diferente um do outro, tá bom? Bom, nesse tipo de representação, ao invés de eu ter, né, uma folha por trás, então, como que é no primeiro diedro? Eu vejo o objeto, o que eu vejo em cima eu represento na folha. Aqui é mais fácil da gente imaginar que eu tenho um vidro entre o observador e o objeto. E a representação vai ficar nesse vidro. Ao invés de ficar por trás, ela fica pela frente. Vocês vão conseguir entender melhor quando a gente colocar as outras vistas, tá bom? Então, vamos lá. Então, acompanha comigo como é que fica, tá? Lembrando, aqui é a representação pelo terceiro diedro. A gente ainda não fizemos nenhum desenho assim, tá? Então, acompanha comigo. A vista frontal está aqui.
Agora, as vistas estão invertidas do que a gente viu. Vou explicar como. A vista superior, ela está representada em cima, não mais embaixo. A vista que está aqui inferior, ela está representada embaixo. A vista lateral direita, ela está representada do lado direito. A vista lateral, desculpa, a vista lateral esquerda está representada do lado esquerdo. A vista lateral direita está representada do lado direito. Tá? Então, o sistema de tombamento aí da minha peça, né, para eu verificar, para eu desenhar e para eu verificar as posições, ela é diferente no terceiro diedro. Tá? Bom, aqui também vai nos ajudar nessa ideia. Ó. Minha vista frontal está aqui. Então, acompanha comigo. O que está em cima, a vista superior, representa em cima. O que está embaixo, representa embaixo. O que está do lado esquerdo, representa do lado esquerdo. O que está do lado direito, representa do lado direito. E o que está do lado posterior, eu vou representar com 2 tombamentos na minha peça. Tá? Vou tentar mostrar isso para vocês aqui na aula, mas eu vou voltar a mostrar isso quando eu for desenhar com vocês aí pelo primeiro diedro, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha caixinha novamente aqui, ó. Espero que vocês estejam enxergando aí a caixinha, tá? Então como é que fica a representação pelo terceiro diedro? É assim, ó. Vista frontal não muda, claro, né? Escolhi uma vista frontal, tanto faz se é primeiro ou terceiro diedro, tá? O que vai mudar? A forma do rebatimento. Primeiro eu vou fazer no terceiro diedro. Acompanha comigo, ó. Frontal. O que está em cima agora, eu represento em cima. Então, eu vou fazer esse movimento. Tá? Ó, vista superior em cima, representa em cima. Vista inferior embaixo, representa embaixo. Tá? Vista inferior embaixo, representa embaixo. Lateral direita, representa do lado direito. Lateral esquerda, representa do lado esquerdo. Tá bom? Novamente, parte superior em cima, parte inferior embaixo, lateral direito, lado direito, desculpa, lateral esquerda, lado esquerdo, lateral direita, lado direito. E, se porventura eu precisar dar um duplo tombamento, né, eu escolho uma das laterais. Então, poderia ser lateral direita, virei. Eu quero as costas do objeto, que está aqui agora, né? Dou mais um tombamento, giro novamente. Tá bom? Então, essa é a diferença. Como que é no primeiro diedro, só para comparação, o que está em cima vai embaixo, o que está embaixo vai em cima, o que está do lado direito vai para o lado esquerdo e o que está do lado esquerdo vai para o lado direito. Tá bom? Essa é a diferença, tá? Espero que vocês tenham entendido. Mas eu vou voltar a dar esse exemplo quando a gente for desenhar, tá bom? Então, no caso do terceiro diedro, as vistas preferenciais, normalmente, elas são um conjunto um pouco diferente do que a gente viu para a vista do primeiro diedro. Normalmente é a vista frontal, superior e lateral direita, tá? Então, vamos ver como que é isso. Olha só, tem esse exemplo aqui para todo mundo conseguir entender. Acompanha comigo, que agora a representação é pelo terceiro diedro, não mais pelo primeiro diedro, tá bom? Sumiu aqui meu ponteiro. Então, vamos lá. A vista frontal, estou adotando esse sentido aqui. Né? Então, vamos ver a vista frontal. Estou vendo esse detalhe que está aqui embaixo. O canto, né? Esse cantinho aqui do chanfro está aqui. O outro cantinho lá na ponta está aqui. Tem essa linha aqui no meio, que é essa linha aqui para ver esse outro pedaço que está aqui em cima. Tá? Como é que vai funcionar agora? Lado esquerdo, lado esquerdo. Lado direito, lado direito. Tá? Então, vamos ver o lado esquerdo. Tenho esse L, está aqui, e o outro L, está aqui. Do outro lado, a mesma coisa, só que o L está invertido, obviamente. Né? Um L para cá e outro L para lá. Superior. A vista superior representa em cima agora. Então, eu vejo esse T, vamos chamar assim, está aqui, né? Aí eu vejo o cantinho do chanfro, os dois cantinhos do chanfro, e vejo esse quadrado aqui, né? Esse retângulo aqui embaixo, tá? Agora, o que está embaixo representa embaixo. Então, eu vou ver tudo que eu estou vendo na vista de cima, na vista superior, só que como linha tracejada, porque eu vejo um retângulo só, na verdade, né? Como eu sei que tem esse monte de detalhes aqui, eu represento tudo como linha tracejada, tá? E aí, a vista das costas, mesma ideia.
Estou olhando por trás, eu peguei essa pecinha que está aqui, ó, né? Então esse lado eu dei um giro e representei também um retângulo com um monte de linha tracejada, porque eu estou olhando o objeto por trás aqui, ó, tá? O que dá para a gente perceber? Que as três vistas que melhor eu consigo representar esse objeto é a vista frontal, superior e lateral esquerda, lateral direita, tá bom? Então veja que a disposição das vistas mudou, né? No caso do primeiro diedro, normalmente o que a gente está usando? A frontal, a vista superior, ou melhor ainda, a frontal, né? A vista superior embaixo e a vista lateral esquerda. Aqui está diferente, tá? A frontal, a superior e a lateral direita. Tá bom? Agora temos dois exemplos de projeção em terceiro diedro com as vistas principais, tá? Então vamos lá, acompanhem comigo aí essas representações, tá bom? Então, por onde que eu estou olhando? Lembrando, essa aqui é a vista frontal, superior, lateral direita. Então, aqui é a frontal agora, tá? Essa aqui é a minha vista frontal. Por onde que eu estou olhando esse desenho? Estou olhando por aqui, né? Tá, minha frontal está aqui, tá? Olhando por aqui. Então, eu vejo todo esse detalhe, que é esse, né? E o cantinho lá que está aqui. Tudo bem? Olhando por cima, a mesma coisa. Vejo todo esse detalhe que está aqui, ó, e o quadradinho aqui. E olhando por aqui, que agora não estou olhando mais por lá e virando, né? Estou vendo o lado direito. Eu vejo esse quadradinho, está aqui, essa meia lua, né? Esse arco que está aqui, uma linha tracejada que vem daqui, né? Desse detalhe que eu não estou enxergando, tá bom? Esse objeto, mesma ideia, né? A vista frontal está aqui, ó. Tá? Então vamos ver o que a gente está enxergando. Esse detalhe é esse. Esse cantinho é um chanfro que está cortando as três vistas, né? Então ele está aqui, ó. Né? Esse triângulo está aqui. Esse canto, que é um chanfro também, está aqui, então eu consigo visualizar. O cantinho lá na ponta está aqui, ó. Tá bom? E tem uma linha tracejada que vem daqui de trás, ó, desse detalhe aqui. A vista superior, que está representada agora em cima. Vejo esse detalhe, está aqui. O triângulo novamente, que é o chanfro, que está cortando aí as três vistas. E esse outro chanfro que está aqui, né? E na vista lateral direita, estou vendo esse canto, né? Está aqui. E esse outro cantinho lá em cima, ó. Está aqui. E tem uma linha tracejada aqui, que é esse detalhe que está passando por trás. Tá bom? Ah, e o cantinho aqui, que eu esqueci de mostrar, que está aqui, né? Tudo bem, pessoal? Então, quem tiver dúvida, pausa o vídeo aí e tenta visualizar novamente essas vistas, tá? Esses detalhes, tá bom? E aí chega nos dois exercícios para a gente fazer. Tudo bem? E aí, eu vou falar desses dois exercícios na próxima aula que a gente vai desenhar, tá? Então, tem essas duas peças para serem desenhadas pelo terceiro diedro, mas seria interessante também, em alguma delas, a gente desenhar pelo primeiro diedro para ter uma comparação, tá bom? Então, eu volto na próxima aula desenhando com vocês uma dessas peças. Na verdade, acho que vou desenhar essa daqui, né? Que eu acho que é um pouco mais difícil. E daí a gente discute um pouco como é que ficaria no primeiro e no terceiro diedro, tá? Vou desenhar com vocês no terceiro diedro. E aí, vou pedir para vocês também fazerem essa pelo primeiro diedro, tá bom? Então, fica assim, forte abraço a todos e espero vocês no próximo vídeo com a gente desenhando essa peça pelo terceiro diedro e a gente também revendo aí esses critérios, essa questão a respeito dessas projeções, tá? Dessas diferentes formas de representação pelo primeiro e terceiro diedro, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, dá um curtir aí para ajudar a gente e até breve, pessoal.